assim: eu aqui no mundo não tenho riquezas, mas sei que na glória eu terei mansão. Com minha alma triste em meio à pobreza, de mim Jesus Cristo teve compaixão. Muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Sempre pelo mundo eu vou caminhando, enfrentando lutas, prova e tentação. Mas Jesus, meu mestre, que me fortalece, vai levar-me a salvo, a real mansão. Mais além, muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol, está o meu lar, o belo lugar, mais além do sol. Linda essa canção, né? Aleluia, glória a Deus. Linda, né, mãe? É isso mesmo, a gente sempre tem que saber disso, né? Que agora em Cristo Jesus, nossa casa é com Ele, né? Deus está aqui com a gente, mas Deus tem que estar fazendo lá no céu morada para nós, amém? O nosso verdadeiro lar, amém? Glória a Deus. Por mais que a gente possa dizer que não tem nada aqui, porque realmente tudo aqui é passageiro, né? Lá nós temos a nossa real mansão, né? Com Deus. Glória ao Senhor. Então, o estudo hoje está no livro de Isaías, capítulo 50. E o título é O Pecado de Israel e a Obediência do Servo. Glória a Deus. Ok. Então, o pecado de Israel e a obediência do servo. Capítulo 50, a palavra de Deus, nós lemos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O pecado de Israel e a obediência do servo. Assim diz o Senhor: onde está a certidão de divórcio de sua mãe, com a qual eu a mandei embora? A qual de meus credores eu vendi vocês? Por causa de seus pecados, vocês foram vendidos. Por causa das transgressões de vocês, sua mãe foi mandada embora. Ok, vamos por parte então. Glória a Deus.
Então começa assim, o Senhor dizendo, vamos lembrar que o profeta, o livro de Isaías, né? Isaías foi o profeta do Senhor, e aqui o Senhor está usando o profeta Isaías para falar com o povo, né? Sempre o Senhor usa os seus profetas para falar com o povo. Então a gente vê uma e outra vez, né? Profeta Zacarias, profeta Ageu, né? Todos os outros profetas que a gente viu, que a forma, ele é um instrumento que Deus usa para falar com o povo dele, né? Glória ao Senhor. Então aqui agora no livro de Isaías a gente vê que o Senhor usa o profeta Isaías e diz assim no capítulo 50: Onde está a certidão de divórcio de sua mãe com a qual eu a mandei embora? A qual de meus credores eu vendi vocês? Por causa de seus pecados vocês foram vendidos. Por causa das transgressões de vocês, sua mãe foi mandada embora. Então aqui de quem que o Senhor está falando? Quem que é essa mãe? Israel. Essa mãe aqui que ele está falando é o povo de Deus. Porque ele está falando assim: onde está a certidão de divórcio de sua mãe com a qual eu mandei embora? A qual de meus credores eu vendi vocês? Por causa de seus pecados vocês foram vendidos, por causa das transgressões de vocês sua mãe foi mandada embora. Então aqui o Senhor está falando aos filhos de Israel. Aos filhos de Israel, né? Quem é Israel? Jacó, né? Jacó, Deus deu um novo nome para ele, né? Naquela luta com o Senhor, com o anjo do Senhor, e o Senhor mudou o nome dele de Jacó para Israel. Aqui, Israel significa o quê? O povo de Deus, né? Os que iam são a promessa que Deus tinha feito para Abraão, né? De multiplicação da terra prometida, amém? Então aqui, quando o Senhor fala nesse capítulo, ele está falando aos filhos de Israel e trata de Israel como se fosse a mãe, né? Porque são os filhos de Israel, são os que vieram depois, né? Os descendentes de Israel. Então ali, o Senhor está questionando esse povo, está fazendo uma pergunta, né? O que quer dizer? O Senhor quer que eles digam, né? Qual que é o argumento desse povo, dos filhos de Israel? Vamos ver se o que eles falam para o Senhor tem fundamento, né? Vamos ver, por exemplo, assim aqui diz, eles deveriam apresentar a carta de divórcio pela qual Deus repudiou a nação, né? O que é repudiar? Abandonou a nação. Por que Deus abandonou a nação de Israel naquele então? Né? Por que Deus tinha abandonado? Né? E a mesma palavra vai dizer aqui, ó, por causa de seus pecados, né? Por causa de seus pecados. Não só a nação de Israel tinha sido abandonada por Deus, porque eles abandonaram a Deus primeiro, né? Mas também agora os filhos de Israel foram vendidos, né? Foram entregues nas mãos dos inimigos ao cativeiro. Por quê? Por causa das transgressões deles também. Na época, eles culpavam os seus antepassados que tinham falhado ao Senhor, mas eles também tinham que fazer uma própria autoanálise, uma introspectiva e chegar à conclusão de que eles também estavam em falta com Deus, que eles também estavam vivendo em iniquidade, em pecado, que eles também estavam fazendo transgressões. O que é transgressões? Transgredir a palavra de Deus, infringindo as leis de Deus. Então, assim, o ser humano está sempre buscando um culpado, né? Ah, por causa dos meus pais, por causa do meu antepassado, fulano e ciclano. Mas o Senhor nos dá hoje, assim como estava dando aqui, nesse então, uma nova oportunidade aos filhos de Israel para se arrepender, para se humilhar, para voltar atrás, para retomar os caminhos com Deus. E é a mesma coisa o Senhor nos diz hoje através dessa palavra, amém? Então aqui, quando o Senhor fala, onde está a certidão de divórcio de sua mãe com a qual eu a mandei embora? Ou seja, se naquela época um homem podia dar uma carta de divórcio por causa da maldade do coração do homem, porque Deus nunca, né, a vontade do Senhor nunca foi de que o homem e a mulher se separassem. Mas por causa da maldade do homem, Deus então autorizou pela lei no Velho Testamento que o homem podia dar carta de divórcio à mulher se ele tivesse uma razão concreta, né? Alguma razão, que agora não, né, não vem ao caso, mas assim, ele podia dar essa carta de divórcio.
que tivesse que ter um peso, né? Uma explicação. Então o Senhor fala assim, né? Me mostra, né? Qual é a razão? O Senhor Deus aqui questiona os filhos de Israel acerca do o que eles entendem, por que, né, Deus tinha abandonado então Israel, né? Por que Deus resolveu deixá-los à sua própria sorte, né? E Deus faz essa pergunta para que eles argumentassem, para que eles viessem diante do Senhor e apresentassem, né, ali os seus argumentos. Mas tudo que eles sabem fazer, e muitas vezes nós também, tudo que eles falavam é de que eles estavam naquela situação por causa dos seus pais, né, dos seus antepassados e por causa dos inimigos que os atacavam. Mas não olhavam para o próprio umbigo, né, que Deus ainda não tinha os tirado daquela situação, tinha deixado eles aquela sorte, porque eles precisavam fazer essa introspectiva, eles precisavam ver que eles estavam em iniquidade, precisavam, né, voltar aos caminhos do Senhor. Amém? Então vamos continuar lendo lá no versículo 2. Quando eu vim, por que não encontrei ninguém? Ó, você vê, o Senhor agora está falando em primeira pessoa através do profeta, né? O que quer dizer isso, falar em primeira pessoa? É como se ele mesmo estivesse conversando aqui, né? Já não está, né, por intermédio, ele está falando, por que quando eu vim eu não encontrei ninguém, né? Diz que Deus olhou para a terra e não encontrou ninguém que tivesse na brecha. O que quer dizer isso? Deus buscou para ver se tinha alguém intercedendo por alguém, não havia ninguém. Todo mundo preocupado com o seu próprio nariz. Ninguém intercedendo pelo irmão, pela igreja, pelos oprimidos, pelos enfermos, pelas viúvas, pelos injustiçados, pelos encarcerados. Todo mundo só visando o seu próprio interesse. Deus diz que veio procurar um e não encontrou ninguém. Amém? Então o Senhor fala, quando eu vim, por que não encontrei ninguém? Quando eu chamei, por que ninguém respondeu? Né? Na palavra o Senhor fala, muitos são os chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Deus chama, mas nem todo mundo responde. Deus chama uma, duas, três. Usa profeta, usa gente desconhecida na palavra, numa música, numa canção. Deus fala nos sonhos, em visões, mas as pessoas fazem de surdo e mudo. Faz de conta que não é comigo. Por quê? Porque as pessoas querem mudança, as pessoas querem bênção, querem riquezas, querem desfrutar dos prazeres da vida e não querem mudança. Não querem compromisso com nada que seja bom. Infelizmente, as pessoas, a maioria das pessoas, preferem as trevas do que a luz. Que dá muito trabalho ser honesto, dá muito trabalho buscar de Deus, dá muito trabalho servir a Cristo. Quando na realidade tudo que Deus quer é que a gente cumpra a palavra dele, que não é difícil. Só que para isso a gente precisa obedecer a Deus ao invés de obedecer a nós mesmos, a nossa própria vontade, que é a carne. Amém? Então as pessoas não querem abrir mão disso. Então quando Deus chama, se fazem de surdo. Ah, não, essa palavra não é comigo, isso não é para mim, né? Glória a Deus. Então aí continua lendo ali no 2. Quando eu chamei, por que ninguém respondeu? Será que meu braço era curto demais para resgatá-los? Né? O Senhor está falando aqui de quando eles estavam no cativeiro. Será que meu braço é curtinho que eu não podia resgatar vocês de lá? Se alguém tivesse clamando, você acha que o Senhor não ia lá e resgatar esse povo? Total que ele falou que Israel, Jerusalém, é a menina dos olhos dele. O povo de Deus é a menina dos olhos do Senhor. Ou seja, quem mexe com o povo de Deus é a mesma coisa de cutucar a menina dos olhos do Senhor. A íris dos olhos é a mesma coisa. Poxa vida, você imagina que alguém cutuque o povo de Deus é a mesma coisa que meter a mão dentro do olho do Senhor. Esse é o amor e o zelo que o Senhor tem por nós. Mas ele não encontrou ninguém que estivesse clamando. Ele não encontrou ninguém. Então ele fala, será que o meu braço era curto para ir lá resgatar vocês? Né? A mesma coisa para nós aqui. Se alguém se parar na brecha, se alguém clamar, por isso que acho que é no livro de Crônicas que fala, né? Se vocês se humilharem, confessarem, se arrependerem, buscarem o meu rosto, se converterem dos seus maus caminhos, eu virei e salvarei a terra. Mas Deus está procurando quem está clamando. Tem alguém clamando de coração? Né?
Deus está esperando porque Ele quer. Ai, será que Deus quer salvar? Quer. Deus enviou o próprio Filho. Deus quer salvar a gente. Deus quer nos livrar do perigo. Deus nos quer abençoar. Só que Ele está buscando quem está na brecha. Quem está clamando. Quem está visando não somente seus próprios interesses. Amém? Porque quando você se preocupa com o irmão, Deus se preocupa por você. Deus se preocupa por mim quando eu me preocupo por alguém mais. Amém? Então aqui, o Senhor quer que a gente saiba que Ele é o Todo-Poderoso e suficiente para nos tirar de qualquer problema, porque o braço dele não é curto para nos resgatar. Não há onde nós vamos que o Senhor não esteja lá. Na palavra fala que se a gente descer ao mais profundo do abismo, do inferno, lá Deus vai estar. Se a gente subir ao mais alto dos céus, Deus estará lá. Ao mais longe do oeste ou do leste, de qualquer parte, norte e sul, o Senhor está em todas as partes, porque tudo vive e subsiste nele. Amém? Então, glória a Deus, aí continua dizendo o Senhor assim, será que me falta a força para redimi-los? Será que o Senhor não tem força para nos redimir? Para nos justificar? Para nos limpar? Será que Ele não é suficientemente forte para fazer isso com a gente? Será que Deus depende de alguma outra coisa para fazer o que Ele quer? Com uma simples repreensão, eu seco o mar. Se Deus repreende o mar seca. Deus foi quem pôs limite ao mar. Você vai chegar até aqui. As águas dos rios correm para o mar e voltam a encher, voltam de novo, fazem o ciclo, a encher os rios, mananciais. E nenhum deles se transborda. E não só isso, o rio vai para o mar, mas quando volta para o rio, a água não é salgada. Isso é poder de Deus, não existe, não é mão de homem isso aí. Amém? Então, com uma simples repreensão eu seco o mar, o Senhor diz, transformo rios em deserto. O Senhor pode secar, Ele pode fazer o que Ele quiser. Amém? Glória a Deus. Seus peixes apodrecem por falta de água e morrem de sede. Se Deus quiser, Ele faz. Mas glória a Deus pela misericórdia do Senhor. Glória a Deus pela misericórdia de Deus. Amém? Aí continua dizendo assim, no versículo 3, visto de trevas os céus e faço da veste de lamento a sua coberta. Se Ele quiser, Ele pode fazer, escurecer o dia. E não fazer sair o sol. Porque o sol se respalda no poder de Deus para brilhar. Tudo subsiste nele. Então, se Deus não quiser que saia o sol, não sai. E veste o céu de dia. De noite, quer dizer, de trevas. O soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ou seja, aqui o Senhor está falando que Deus é quem sustenta aquele que está cansado, que está exausto. Nós não devemos confiar na nossa própria força. Nós dependemos da força do Senhor. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. Quanto mais a gente aprende de Deus, mais a gente tem a necessidade de buscar a palavra de Deus e quando isso acontece, a gente vai sentindo essa vontade de aprender mais e mais de Deus, porque a gente vê como Deus é infinito em sabedoria, nas suas maravilhas, o seu poder. Então a gente vai recebendo esse entendimento, a gente vai aprendendo o temor de Deus e Deus nos acorda manhã após amanhã, né? Nos desperta para escutar, para nos ensinar a sua palavra, né? Eu mesmo peço a Deus, né? Que me levante de madrugada, que é um horário que está mais calmo, mais tranquilo, que não tem barulho, que a nossa mente está mais relaxada, apesar do sono, né? Deus nos ajuda. Deus tem me ajudado muitas vezes a levantar de madrugada e a orar.
Por quê? Porque Ele quer me ensinar a sua palavra. E Deus ajuda. Se você pede ao Senhor com o coração sincero, Ele vai te levantar. Ele te ajuda. Tudo que a gente pede para o Senhor, que é para edificar a nossa fé, que é para acercar-nos a Ele, que é para a glória de Deus, Ele vai ajudar você. Porque a gente não depende da nossa força, a gente sabe que a gente precisa dele, a gente depende da força dele. Ah, mas eu não tenho força, mas Deus dá a força, que não é na nossa força. Aí no versículo 5 diz: O soberano Senhor abriu os meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde. Eu não me afastei, ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes. De quem que nós estamos falando agora aqui? De Jesus, né? Aqui fala: o soberano Senhor abriu os meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde. Esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não me afastei. Ofereci minhas costas àqueles que me batiam. Quando eles estavam lá, como é que fala, mãe? Com o chicote, chicoteando o Senhor nas costas, né? Ele ofereceu o rosto deles, ó, àqueles que arrancavam minha barba. Você imagina que esse povo arrancava a barba de Deus assim no sangue frio? Não escondi a minha face da zombaria e dos cuspos. Eles estavam zombando do Senhor e cuspindo na cara de Jesus. Porque o Senhor, o soberano, me ajuda. Não serei constrangido. O que quer dizer isso, constrangido? Envergonhado. Porque Deus estava por Jesus, porque Deus está por nós, porque Ele é o primogênito, Ele é o primeiro de muitos filhos. Pelo sangue dele derramado na cruz, nós herdamos isso. Amém? Ajuda do Senhor. Glória a Deus. Não seremos envergonhados. Por isso eu me opus firme como uma dura rocha, né? O Senhor Jesus é a nossa rocha firme, né? Que não se move, ele é firme. E sei que não ficarei decepcionado. Por quê? Porque Deus é quem sustenta. Deus é quem nos sustenta. Deus sustentou Jesus ali e nos sustentará também. Amém? Aquele que defende o meu nome está perto, né? Quem exaltou o nome do Senhor, quem pôs o nome do Senhor Jesus Cristo como o mais alto nos céus, na terra e debaixo dessa terra? Deus Pai. Lembrando que Jesus Cristo é Deus. Porque é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Amém? Então, quem poderá trazer acusações contra mim? Encaremo-nos um ao outro, ou seja, vamos prestar conta aqui. Quem que se levanta contra um filho de Deus? Vamos ver, vamos ir no tribunal do Senhor. Quem é meu acusador? Né? Que ele me enfrente. É o soberano, o Senhor que me ajuda. Ou seja, aqueles que se opõem contra o filho de Deus, contra um filho de Deus, em Cristo Jesus, se levanta para perder. Porque aquele que Deus justificou não tem condenação. Tanto é que na palavra fala, aqueles que estão em Cristo Jesus já não estão em condenação, são justificados. Então aquela língua acusadora cai por terra. Porque ninguém pode ir contra a palavra de Deus, o Deus soberano. Amém? Quem entre vocês, aqui fala, quem irá me condenar? Todos eles se desgastam como uma roupa, as traças os consumirão. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece a palavra do seu servo? Aqui está falando servo como referente a Jesus Cristo, o servo de Deus. Amém? Quem entre vocês teme o Senhor e obedece a palavra do seu servo? Quem entre nós obedece a palavra de Jesus e teme a Deus? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Mas agora, todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas, vão, andem na luz de seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Vejam o que receberão da minha mão. Vocês se deitarão atormentados.
Ou seja, aqueles que se andam com fogo estranho. É o que eu entendo aqui que o Senhor fala, né, nessa palavra. Vamos ver aqui nessa tradução. Mas vocês que acendem uma fogueira e se armam com flechas incendiárias, povo que tá querendo, sabe, causar muvuca, confusão, incender ira no povo de Deus, confundir as pessoas, todos vocês cairão no fogo que acenderem e serão mortos pelas suas próprias flechas. Ou seja, todo aquele que se levanta contra os filhos de Deus, né, o Senhor mandará esse castigo, um sofrimento horrível os espera. Né? Esse fogo que o Senhor fala aqui não é o fogo de Deus, não. Ele está falando todos vocês que querem incendiar, sabe, causar tumulto, destruir os filhos do Senhor, vocês enfrentarão a ira de Deus. Porque essa é a salvação do povo de Deus. Sabe quem é? Jesus. Jesus é a salvação da nossa vida. É a salvação do povo de Deus. Porque Deus Pai enviou seu Filho amado para que nós pudéssemos estar em comunhão com Ele outra vez. Amém? E apesar do pecado de Israel, Deus quer que a gente se arrependa e volte aos caminhos do Senhor. Afinal de contas, Ele enviou seu Filho amado para que a gente não viva em condenação e em escravidão do pecado, para que a gente seja livre, para que a gente ande na luz do Senhor. Porque todos aqueles que tentarem lutar contra Deus perderão. Assim como o inimigo já está derrotado, já estão condenados. Mas Deus não quer que a gente viva em condenação, Ele quer que a gente seja livre em Cristo Jesus, que a gente seja cordeiro com Jesus Cristo, que a gente seja os próximos dos muitos depois de Jesus que vão viver com Deus na eternidade. Amém? Assim que Jesus é a nossa luz, é a nossa salvação, Ele é o resgate que Deus enviou para nós. Jesus Cristo é o nosso resgatador. Ele veio para nos resgatar do pecado, da condenação eterna, da morte. Amém? E todos aqueles que se opuserem a Deus vão sofrer a ira do Senhor e serão condenados e jogados no lago de fogo juntamente com Satanás, seus demônios e todos aqueles que se opuserem à palavra de Deus. Mas Deus nos dá uma oportunidade hoje de nos redimir, de buscar a Deus, de acreditar e crer em Jesus Cristo e receber Ele como nosso Senhor. E todo dia nos humilhar diante dEle, sabendo que nós somos pecadores sim, mas nós temos um advogado que já pagou o preço naquela cruz, que Ele veio para nos resgatar e nos dar vida eterna. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa palavra? Deus Pai querido, poderoso Deus, glorificado seja o nome de Jesus Cristo para sempre, Senhor. Obrigada, meu Deus, por essas palavras de fortaleza, meu Deus, pelo resgate que Tu nos has enviado, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus, Senhor poderoso. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Teu nome, hoje, amanhã e para sempre, Senhor. Ajuda-nos a andar na Tua verdade, Pai, a viver a Tua palavra, Senhor, a guardar Teus mandamentos. Oh, Senhor, ajuda-nos, meu Deus, para que sejamos mais que vitoriosos em Cristo, meu Deus. Limpa-nos, Senhor, de todo pecado. Perdoa-nos, Senhor, nossas falhas e faltas. Reconhecemos que sem Ti nós não podemos fazer nada, meu Deus. Mas Tu és o Deus que tudo pode, meu Deus. Levanta-nos hoje, meu Deus, como luz da terra, Senhor, como luz nas trevas, meu Deus, como sal da terra, meu Deus. Dá-nos a alegria da salvação e a paz que excede todo entendimento. Dá-nos, Senhor, a capacidade de poder abrir a boca e falar do Teu nome, Senhor, e divulgar, Senhor, do amor de Cristo, do Teu resgate que Tu nos has enviado, Senhor, para que nós andemos, Senhor, na luz do Teu amor, que é o Evangelho de Cristo, que é as notícias da boa salvação, meu Deus, do amor derramado na cruz por nós. Tudo isso nós te agradecemos no nome de Jesus e que tudo seja feito para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.